Uma coisa que vocês comentaram no começo, só passar, acho que a gente já falou disso aqui, se podia, né? Vocês falaram que vem a questão de abertura de postos e tudo mais, postos artesianos. É possível abrir um posto artesiano na cidade? Sim. Na sua casa? Sim. No seu terreno? Sim. É? Sim. E o que você precisa? Que você precisa de um geólogo para começar. Eita! Não, é porque precisa fazer toda a questão do solo, tá, gente? A gente tem que pensar que é aquífero, fraturado, se não é... Até melhor a pergunta, profundidade. não só para casa, mas eu comento assim, hoje a gente está tendo falta de água nas residências, em alguns bairros e tudo mais. E o que eu vejo é assim, alguns condomínios que têm uma capacidade de, por exemplo, ir lá, furar um poço e rachar a conta e colocar uma caixa d'água para ninguém ter essa necessidade. Não sei se depois ele pode lançar na rede pública. Pode. Ele pode lançar, ele, vamos dizer assim, ramificar, não tem água na rua, ele fecha ali e distribui a água para as casas, né? Mas eu vejo que o pessoal não faz isso. E na hora que você vai ratear isso aí, vamos dizer, para 800 residências, é mixaria para o cara ter água. É que, você falar em urbano, é um pouco restrito porque entende-se que você não precisa de água, né? Mas até o privado, né? Teoricamente, são os órgãos, né? Vamos lá aí, o SAI, ele não tem interesse pra isso. E o SAI tem um monte de posto por aí na cidade. Então, o SAI não tem interesse, mas quem deveria ter interesse é o morador. O morador. Porque ele reduz até a conta dele. Sim, ele paga esgoto. Uma hora que ele tem água, ele vai pagar a taxa de esgoto. Exatamente. Mas eu digo que ele não tem interesse porque o interesse maior é que utilize a água deles mas para poder pagar. Eu falo, por exemplo, eu já tive uma ideia de... Vou falar aqui. Uma ideia. Depois a gente fala sobre essa ideia. Mas de você pegar e vender esse serviço de implementação de poço artesiano para um condomínio com 1000 casas. Isso é ótimo, tá? Um loteamento. Mas depende da crise hídrica também. Porque, por exemplo, você usa uma quantidade de metros cúbicos de água mês e entra numa crise hídrica. Você, por lei, você é obrigado a parar de usar se entrar numa crise hídrica. Porque o direito de uso, ele deixa de ser seu quando o bem comum precisa mais do que você. Exatamente. Entendeu? Tá nesse caso. Então não é simples assim. Tá. Ó, vou dar um exemplo. Vivi isso também em 2014. Lembra? Racionamento. Itu. Todo mundo Itu, lembra disso. Todo mundo viveu. Todo mundo Eu moro bem lembra, perto de Itu, viveu, então... soube como foi, porque foi terrível, eu estava lá. E a empresa que eu trabalhava, a gente prestava consultoria, então a gente fez toda a transposição do Rio Mombaça para fazer a captação e a distribuição na região de Itu. Antes de tudo isso acontecer, o que eu fiquei incumbida de realizar na época? Buscar empresas que tivessem postos cadastrados com o DAI. Por quê? No caso que a Ana comentou. Crise hídrica, esquece. Toda a água é um bem comum, é de todos. Então, você teve um problema de racionamento numa cidade, automaticamente, se você precisa distribuir essa água, pessoas privadas precisam dividir essa água. Então, por exemplo, se a gente precisou entrar em conversa, em reuniões com diversas... Ou até o que está no reservatório? Não, o que é o poço. Só o poço. Isso. Se ele tiver um reservatório lá de 100 metros cúbicos, ele não... Ele não precisa, mas ele precisa racionar, né? Diminuir o tempo de uso, a frequência, para que tenha a garantia de água para todos. Tá? Então, é o que aconteceu em Itu, por exemplo. Então, quando nós fomos realizar esse serviço de transposição do Mombaça, antes de tudo, a gente teve que fazer um mapeamento de todas as empresas privadas que utilizavam água subterrânea, de poço subterrâneo. Então, o que a gente fez? A gente teve que entrar em contato com todas essas empresas. A gente tinha, né, lógico, tava com uma carta junto com na época era, não lembro o nome da empresa agora, Águas de Itu. Sim. Então, a gente tem uma carta, né, um papel timbrado com a legislação, a gente entrou em contato. Muitas empresas entenderam porque é o que está na legislação. A gente até falou assim, tudo bem, você quer entrar, tá em desacordo, a gente entra judicialmente, não tem problema, mas a legislação diz isso e a gente precisa sanar o problema da cidade inteira, porque na época de Itu, parou. Tudo. A gente tinha que comprar caminhão-pipa, o pessoal roubava os caminhões-pipa. Então foi uma... foi uma loucura. Eu, como estagiária, foi assim, meu Deus, sabe? Não quero mais ver hora que... Aprendeu na é o que eu falei. Eu sou engenheiro raiva. ambiental, mas eu aprendi nas vivências tudo que hoje eu sei. Então, assim, cheguei a cidade inteira, aquele caos.
todo mundo, gente, chegava caminhão-pipa... Foi decretado estado de calamidade Estado de calamidade pública. Foi Então foi uma situação assim extrema. Então nesse caso, crise hídrica. Hoje, o DAE, que é o órgão que cuida dessa parte, que é o Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo, tem algumas diretrizes para esses casos. Por exemplo, Sorocaba ele não entraria, né? Tem umas instruções normativas que vai saindo conforme o tempo e conforme o uso da água em cada município. Então, tem cidades hoje que não podem ser perfurados poços subterrâneos. Por quê? Não tem mais a quantidade hídrica disponível para aquilo. Sorocaba é uma delas? Sorocaba não está na lista. Então, eu falo, por exemplo... ainda não. Alguma aqui da região? A região não. Daqui da tá mais para São Paulo, Arujá, Cotia, né? Cotia, por exemplo, tem alguns lugares de Cotia que não pode se perfurar poços subterrâneos. Só já os existentes. Então você continua com as suas outorgas, você faz a renovação, normal, né? Mas você perfurar novos poços é proibido, não pode. Só em caso de interesse público. O que seria interesse público? Empreendimentos que fazem bem para desenvolvimento da região. Então, uma empresa minerária, sei lá, uma empresa, que eu posso falar, de agregados de construção civil. Vai gerar emprego. Exatamente, que vai trazer um retorno bem de desenvolvimento da cidade. Você vai usar, mas você vai trazer algo positivo para o município. Então, por exemplo, nesses casos, tem cidades que então não podem ser perfurados. Então, é muito com cuidado, sabe? Então, por exemplo, você está numa região, eu quero perfurar porque está com uma crise hídrica. Antes de tudo, veja a legislação. Veja se realmente a sua cidade está apta a perfurar novos poços. Que isso é um grande problema hoje, se você for pensar num recurso hídrico, que é na crise hídrica que a gente está, não é aconselhável. Essa ideia agora. Tá. Então, assim, poderia, mas tem esse essas porém. restrições. Tá. Isso nós estamos falando para regiões urbanas e indústrias? Regiões urbanas. Ou, por exemplo, porque assim, em chácaras muitas pessoas abrem, né? Geralmente aqueles poços caipiras, né? Que é uma profundidade, pega direto do lençol freático. Aí tem também as outorgas. Mas até o artesiano, se for um artesiano numa chácara, numa zona rural, também pode. Depende da região que eu falei. Então, mas há necessidade da outorga, de solicitação, autorização, tem cadastro. Tem que cadastrar. Por exemplo, você vai fazer a perfuração de um poço. Tá. Eu tenho lá todo o equipamento, eu tenho meu geólogo que falou, o solo é tal, silt, argiloso, blá, blá, blá. Ele faz primeiro um perfil geológico daquela sua área, do local que você quer perfurar o poço, e ele te dá um laudo. A hora que ele te dá um laudo, ele vai mais ou menos... trazer a vazão que aquele poço consegue te fornecer de água. X metros cúbicos. X metros cúbicos. Você vai conseguir 1000 metros cúbicos por hora, sei lá. Aí ele vai te dar todo esse perfil do poço. Aí eu, no caso, entraria para regularizar isso. Então é a solicitação para a perfuração do poço e outorga para uso. Vai funcionar X horas por dia, tirando tanto por hora. Então assim, aí você... Essa autorização para perfuração... Porque daí eu vou apresentar todo esse perfil litológico, com a vazão, tudo bonitinho, nível estático. Porque depois, tudo. Dependendo de onde for, você vai pagar o esgoto, né? Exatamente. E a água subterrânea é importante também deixar claro que é pago também, tá? A forma de pagamento é diferente. A forma de medir é diferente. Mas todos os poços subterrâneos hoje, se você for perfurar um novo poço ou regularizar, você precisa instalar o hidrômetro. O hidrômetro na saída. Porque daí você tem que monitorar a sua vazão. E no final disso, todo final do ano, ou a cada 6 meses, o órgão ambiental encaminha na sua residência o boleto ou o valor da taxa. O valor da taxa varia muito. Tem empresas que pagam no ano aí 230 reais, por exemplo. Mais barato. É muito mais barato. Porque o processo é simplificado, né? Você não tem todo um sistema para gerir isso. E outorga, geralmente, você renova a cada 5 anos, mais ou menos. Ainda tem quantidades que você tem dispensa de outorga. Se eu não me engano, são 5 metros cúbicos hora ou dia? Eu não lembro. Hora. Acho que é hora.
Acho que deve ser isso mesmo. E aí se você só utilizar isso, você tem a dispensa de outorga. Você não precisa renovar nada. Você vai estar usando. Da mesma forma, numa crise hídrica, você seria acionado. Tá. Mas você não usa o suficiente pra ser... Entendi, pra fazer falta. Pra fazer falta, Entendi. Então, geralmente, chácara vai usar muito menos muito que pouco. isso. Sim. É quase irrelevante se você for parar pra pensar, então, né, esse num é mais volume. pensado, talvez, pra indústria, pro pessoal que usa muito. Sim.